Queridos companheiros de jornada do Centro Espírita Caminho do Evangelho, a todos que ouvirem essa palestra, essa mensagem que deixamos online, graças ao poder divino e os recursos que temos de estarmos juntos, mesmo que seja online. É um prazer enorme estar com todos. Possam divulgar esse trabalho, que todos possam colaborar se inscrevendo no nosso canal e divulgando todo o trabalho da Casa Espírita, Centro Espírita Caminho do Evangelho. Hoje vou abordar o tema que está no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os pobres de espírito, o item 7, que são mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes. Vamos primeiramente rogar a Deus que nos ampare, que nos proteja em todo esse período de transformação, em todos os acontecimentos que se fazem presentes para a nossa evolução, para o nosso crescimento, que Jesus possa iluminar o planeta Terra, que Ele é governador, que Jesus possa estar conosco em todas as nossas dificuldades, em todo o nosso crescimento também, abrindo nossas mentes, nossos corações, para que possamos ouvir e enxergar o que Ele tem a nos dizer em relacionado a essa transformação. Então, nos mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes, Jesus disse: Eu vos rendo glória, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haverdes ocultado essas coisas aos sábios e aos prudentes, e por as haver revelado aos simples e pequenos. Está lá em São Mateus 11:25. Que os incrédulos não se surpreendam, portanto, se Deus e os espíritos que são os agentes de sua vontade não se submeterem às suas exigências. Se Deus me provasse que existe, eu acreditaria nele. Ainda ele diz que Deus não recebe condições. Ele sugere-as através de suas leis, escuta com bondade o que a ele se dirigem humildemente e não àqueles que se julgam mais do que ele. Então, aqui nós questionamos por que Jesus rende graças ao Pai Celestial por haver ocultado as coisas dos sábios e dos prudentes e haver revelado aos simples e pequenos. Então, nós temos que refletir em relação a nós mesmos. Quanto mais humilde nós percebemos, que mais disponibilidade de ação a pessoa tem. Podemos ver pelas catástrofes que ocorrem, pelas enchentes, e a gente vê as pessoas que mais são prejudicadas, que são as mais pobres, as mais desprovidas de bens materiais, são as que agradecem a Deus por ter salvo a própria vida e lutam para reconstituir novamente o material. E tudo que nós vemos, a sabedoria, mesmo em termos de religião, em termos do espiritismo, quantas pessoas humildes, desprovidas de conhecimento intelectual, de formação acadêmica, são as pessoas que nos dizem tantas coisas que nos auxiliam nos piores momentos de nossas vidas. Então, por que Deus ocultou isso? Os incrédulos, eles só querem saber se provarem que Deus existe. Os simples acreditam porque acreditam. Têm fé que, independente do que eles passam, independente do que acontece, a gente vê no Nordeste aquele povo sofrido, aquele povo que sofre as consequências da seca. Vá conversar com cada um, ver se eles esbravejam, se eles amaldiçoam a condição. Eles têm sempre fé de que alguma coisa vai acontecer para melhorar. Então Deus não nos dá, Ele não recebe condições
Ah, se Deus me fizer isso, ah, se Deus me fizer aquilo, eu vou corresponder, eu vou agradecer. Não. Ele sugere que, com bondade, ele escuta os que se dirigem a ele humildemente, e não aqueles que se acham melhores que ele. E pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por haver revelado essas coisas aos simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito, e porque por as a ter ocultado aos doutos e aos prudentes mais aptos na aparência a compreendê-las. Os humildes, na verdade, eles são obedientes aos desígnios de Deus, e eles não se consideram superiores a toda a gente. As pessoas humildes de verdade, elas sempre estão perante as dificuldades delas, uma condição sempre nova para superar a dificuldade que surge. E são humildes perante todas as situações. Já os orgulhosos, os envaidecidos do seu saber mundano, negam e tratam a Deus de igual para igual, quando não se recusam a admiti-lo. Tem que ter uma prova e só buscam a Deus na hora da necessidade, na hora do desespero. Quantos nós ouvimos hoje dizer que não acreditam em Deus? Ah, no que você acredita? Ah, eu acredito numa força da natureza, ah, eu acredito no firmamento, eu acredito na força de uma união dos planetas, eu acredito na natureza. Na verdade, esse ser está descrevendo o nosso Deus, ao que nós denominamos e chamamos Deus. Somente está negando a Deus, negando essa força, esse poder superior criador que nos sustenta, que nos criou, que nos sustenta, que nos ampara e que nos ajuda a seguir em frente. Mas ele tem que negar, por orgulho, por egoísmo, tem que negar a Deus, tem que afirmar a não existência de Deus, apesar que Deus não vai deixar de socorrê-lo, de ampará-lo em momento nenhum. Ele manifesta a Deus na forma dele, mas ele manifesta a Deus. Por isso, na verdade, é que Deus lhe deixa a pesquisa dos segredos da terra e revela as do céu aos simples e aos humildes, que diante dele se prostam. Então, quantas pessoas humildes e simples são as que nos dizem, na verdade, o que fazer e como fazer. Chico Xavier, ele nos diz que a vida nem sempre segue a nossa vontade, mas ela é perfeita naquilo que tem que ser. E geralmente é assim. O tempo. Nós temos que aprender a respeitar o tempo. Nós temos que trabalhar sim. Nós temos que buscar através do conhecimento, através do estudo, através da prática no bem, nós temos que buscar o conhecimento. Mas nada é no tempo que nós queremos, mas no tempo que tem que ser. Chico Xavier nos falou isso. E nós percebemos, com o decorrer do tempo, que realmente é assim. Nós vamos amadurecendo, aquietando nossos corações, aprendendo a nos submeter, confiando. E quando nós começamos a perceber que isso realmente acontece, que nós estamos respeitando o tempo, que nós estamos respeitando a vontade de Deus, os sinais que são nos enviados, muitas vezes através até de uma palestra, que a gente acha que está dando essa palestra para as pessoas, mas em primeiro lugar, ela veio para mim. E quando eu estou falando a todos, eu estou falando com a minha boca, mas eu estou ouvindo com 2 ouvidos. Então, todo o aprendizado, primeiramente, é para mim. E a partir do momento que eu pratico esse aprendizado, que eu internalizo esse aprendizado, que eu coloco em prática esse aprendizado, que abre a minha mente esse aprendizado, a consequência nas pessoas que estão ouvindo é maior. É maior. Porque parte de uma convicção minha de que aquilo que eu ouvi
é uma verdade. E aí o efeito sobre o outro vai acontecer. Mas nós recebemos dicas, nós recebemos intuitivamente, nós recebemos através de mensagem, sempre o caminho, a diretriz que devemos ter. Mahatma Gandhi, que eu gosto muito, 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 eu tenho muita admiração, ele diz que após estudos e muitas experiências, ele chegou a uma conclusão de que, primeiro, todas as religiões são verdadeiras em sua essência. Aí é colocado uma observação. É o que o Livro dos Espíritos diz também. Segundo, diz que todas as religiões contêm em si alguma margem de erro. E é verdade, meus irmãos. Eu sou espírita. Eu me afirmo, confirmo que sou espírita praticante, trabalhadora espírita, trabalho para o bem. Sim, eu sou. Mas nós temos falhas, erros, fraquezas. Se nós formos como espíritas olhar que fulano diz que é espírita, mas é assim, assim. Ciclano é assado, assado, assado. Um faz que eu gosto, outro faz que eu não gosto. Não adianta nós julgarmos quem está ali servindo. É um ser humano em pleno desenvolvimento. E o primeiro aprendizado tem que ser para ele. Mas não significa que ele é falho, que ele vai deixar também de expandir, de divulgar a palavra de Deus. Em terceiro lugar, Mahatma diz que todas as religiões são para mim tão queridas como o meu próprio hinduísmo, principalmente na medida em que todos os seres humanos deverão ser para mim tão queridos como os meus parentes. Ou seja, ele não tem discriminação de religião nenhuma, e nem devemos, porque todas levam a Deus, todas levam ao autoconhecimento, cada um na sua forma, cada um na sua crença, mas todos nós chegamos a Deus e todos nós somos filhos de Deus, de todas as religiões. E se nós estivermos julgando, é como nós estivéssemos julgando nosso pai, nossa mãe, nosso irmão, porque todos nós somos irmãos. Também tem uma frase que diz que nem sempre adianta dar ao orgulhoso a resposta que ele quer, pois nem sempre o que queremos é o que realmente necessitamos. O tempo para a compreensão varia e depende da humildade do coração. Então, cada um de nós temos um tempo. Não adianta a gente querer saber, eu sei, eu aprendi, eu conquistei, eu amadureci, eu vivenciei, eu quero passar isso para o meu irmão aqui dentro da minha casa, para o meu pai. Não adianta. Cada um tem o tempo. O tempo e a compreensão varia e depende da humildade do coração de cada um. Então não adianta nós queremos impor o crescimento. Nós temos que seguir em frente e nós vamos ser o exemplo para essas pessoas. Não é o exemplo a melhor forma de educar? Não, não é a melhor, é a única forma de educar. Então, é com o nosso exemplo que também somos falhos perante outras pessoas que são superiores a nós, perante todos os mentores, nosso anjo guardião. Nós sabemos que somos falhos, fracos e muitas vezes muito orgulhosos, egoístas. Mas nós estamos seguindo em frente, nós estamos aprendendo a nos aprimorar e a melhorarmos cada dia mais. O exemplo de humildade de Chico Xavier. Ninguém melhor que Chico Xavier para nos dar todos os exemplos. Ele é muito, muito respeitado, né, por todos os espíritas e não só espíritas. Muitos respeitam Chico Xavier. E ele diz: eu não sou humilde, eu sou obediente. Eu vivia pedindo serviço e ele apareceu. E eu não vejo direito quando digo: o que posso fazer para te ajudar? Então, nós temos sim que fazer o que tem que ser feito.
Nós viemos aqui para colaborar com a transição planetária, com a transformação do planeta, com a transformação do ser humano. Ninguém disse para nós que seria fácil. Nós estamos tendo todos juntamente, sem exceção. Deus não fez diferença de nenhum filho. Todos estão passando pela mesma prova. A transformação do planeta, ela está sendo global em todos os sentidos. Não só a Covid-19. Os tsunamis, os cataclismas que estão acontecendo no planeta, são em todos os países. Todos estão sendo chamados à compreensão de que está havendo essa mudança. Então, o que cada um de nós temos que aprender? Que nós temos que ser humildes e obedientes e pedir o serviço e executar. E o que eu posso fazer para te ajudar? Não importa, nós temos que fazer o que nos é direcionado a ser feito. Nós temos que nos empenhar, nos dedicar para que as interferências não obstruam o nosso caminho, para que as interferências não bloqueiem as nossas ações. Não desanime. Todos estão passando por dificuldades de convivência dentro de casa devido ao coronavírus, a dificuldade ainda de sair plenamente na sociedade. Tudo isso está acontecendo. Mas nós temos que, dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, procurar sermos cada vez melhores um com o outro. Pelo menos nós vamos sair dessa etapa melhores do que nós começamos. Pelo menos nós vamos aprender a respeitar, amar e conviver com o nosso ente querido mais próximo, com o nosso filho, com nossa filha, com nosso pai, nossa mãe. E a partir daí, nós vamos ser seres melhores lá fora, seres melhores na sociedade. Porque nós estávamos fazendo o caminho oposto. Lá na sociedade, lá no trabalho, a gente sempre é educado, polido, não estoura, sempre aguenta os desaforos. Aí chega em casa, onde nós nos amamos de verdade, esse amor que estava sendo perdido, nós maltratamos e nós não respeitamos, nós xingamos, nós cobramos, brigamos, e aí nós acabamos a desestruturar a energia que tem que ter dentro do lar para que ela seja expandida como uma célula sã para a sociedade. Então, nós temos que primeiramente melhorar dentro da nossa casa. Ferdinand, um espírito protetor, ele nos diz, e isso eu já falei em outras falas minhas, que se todos os homens inteligentes se servissem de sua inteligência segundo os critérios de Deus, a tarefa dos espíritos, dos mentores, trabalhadores do plano espiritual, seria fácil para se avançar, fazer avançar a humanidade. Então, nós somos muito bons em falar. Nós somos muito bons em ouvir. Nós somos muito bons em ser, muitas vezes, papa-passe, papa-hóstia, né? Vantagens espirituais em outras religiões. Nós somos muito bons. Mas será que nós praticamos no nosso lar, na nossa vida pessoal? O que nós temos feito para o autoconhecimento, para o nosso aprimoramento moral? O que nós temos feito? Porque se não houver uma melhora em nós, o que nós mais sofremos e a nossa maior dificuldade, ela é inconsciente. É a cegueira moral. A cegueira moral que faz com que a gente não enxergue os nossos piores defeitos, a nosso mal mais profundo. E aí a gente não consegue seguir em frente, infelizmente. Por isso que temos que estudar constantemente, orar, frequentar, trabalhar,
mas praticar primeiramente dentro de nossas casas. A prova disso é o que está ocorrendo no planeta. A transformação radical para que nós ficássemos dentro de casa e olhássemos um para o outro e aprendêssemos a nos respeitar. Hamed nos diz que aceitar o princípio da responsabilidade individual e estabelecer limites descomplica a nossa vida, tornando-nos cada vez mais conscientes de tudo que acontece ao nosso derredor. Então, dentro do nosso lar, nós não temos, meus irmãos, na empresa não tem um cronograma? Quem deixa de seguir esse cronograma? Tem uma hierarquia? Tem responsabilidade? Tem disciplina? Tem horário? Se um desse cronograma, uma dessas pessoas quebrarem a regra, o que vai acontecer? É que como se fosse uma pirâmide que desmorona. Nada dá certo, a empresa vai mal. Uma falha aqui embaixo vai causar um desmoronamento lá de cima. E é o que acontece dentro do nosso próprio lar. Cada um tem que ter a sua responsabilidade. Tem que ter disciplina, tem que ter normas. Tem que haver, a partir dos pais, um planejamento em todos os sentidos. Eu ouvi de uma professora, numa sala de espera para fazer uma mamografia, ela dizer que de 30 e poucos alunos, 33 alunos, nem 15 assistem às aulas, das vezes 5, 6. Por quê? Porque foi falado que vão ser aprovados. Então dizem que não tem celular, mas ao mesmo tempo ela vê eles no grupo conversando, como não tem celular. Agora, quem que é culpado disso? Como que está a regra dentro de casa? Já que está todo mundo lá, cada um tem o seu dever, cada um tem a sua responsabilidade. Basta nós sentarmos e estabelecermos horário que vai estudar, horário que vai brincar, horário que vai jogar, horário que vai... Tudo nós temos que ter responsabilidade e disciplina. É a responsabilidade individual de cada um, é o limite de cada um. E tudo isso não sou eu quem estou dizendo. Não é uma norma minha, é uma norma global. Descomplica a nossa vida, nos tornando cada vez mais consciente de tudo que acontece ao nosso redor. Então, nós temos que repensar nossa forma de agir. E Kardec também nos diz que o fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. Então, todas as dificuldades que nós temos é de acordo com nossas forças de seguir em frente, é de acordo com nossa capacidade de assumir responsabilidade. E a recompensa também. Ela é proporcional à resignação e à nossa coragem de encarar e de aperfeiçoar e de praticar. Porque se nós não tivermos uma disciplina, uma responsabilidade, nós nos perdemos. Nós perdemos o foco e voltamos a ser tudo como era antes. Nós temos uma dependência emocional da procrastinação, de adiar, de nós não termos responsabilidade, horário, nós não temos constância, persistência, perseverança, e tudo na vida é assim. Senão nós não vamos conseguir seguir em frente. E para a gente encerrar, nos diz Herbert Alexandre Galdino Pereira que um homem prudente é um homem de virtudes. Um homem prudente é um homem de virtudes. Um homem de virtudes é um homem iluminado. Um homem iluminado é um homem sábio. Um homem sábio
é um homem agraciado pela sabedoria celestial. Então, que todos possamos, através dessa família abençoada, que é a família Cessi, tão unidos, com tantas saudades, de estarmos juntos naquela casa, é que nós temos que refletir, pensar e colocar em prática. Nós temos que colocar ordem na casa material e ordem na casa mental, consequentemente na casa espiritual. Quando nós colocarmos ordens, nós vamos saber fazer tudo com constância e responsabilidade. Caso contrário, nós cairemos novamente na procrastinação e nossa vida perderá o foco, a responsabilidade. Então vamos agradecer a Jesus, agradecer a esses mentores que nos intuem, que nos auxiliam, a esses mentores abençoados da nossa casa espírita, que a partir desse momento teremos uma nova direção, nova coordenação, e agradecer a Jesus pela proteção, pelo amparo a todos os trabalhadores, a todos os frequentadores de nossa casa espírita e bem como de todas as outras. Que Jesus nos abençoe e eu agradeço por mais essa oportunidade de um aprendizado primeiramente para mim e de poder passar essa oportunidade também a outras pessoas que possam estar necessitando de um auxílio para o crescimento. Muito obrigada. Que Jesus abençoe.